Antes de nos unirmos em oração, quero que você respire fundo e se permita ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, vivemos tão acelerados, cercados de barulho, preocupações e pressões, que esquecemos de parar para sentir a presença dele. Mas é nesse silêncio sagrado, no simples ato de se abrir ao Espírito Santo, que a vida espiritual começa a florescer. Se você crê em Deus, se você diz que segue a Jesus, se você abre a Bíblia e declara, esta é a minha verdade, então não pode negligenciar a oração. A oração não é apenas um detalhe na vida cristã, não é apenas uma corda que jogamos ao céu em momentos de desespero. Não! A oração é o fio que nos liga ao trono de Deus, é o ar que nossa alma respira, é o pulsar do coração da nossa fé. Veja o exemplo de Jesus. Sendo Filho de Deus, perfeito em poder e autoridade, ele não desprezou a oração. Pelo contrário, se retirava em silêncio para falar com o Pai. Ele orava antes de tomar decisões importantes, orava em público e em secreto, orava em lágrimas no Getsêmani e até mesmo pendurado na cruz. Se o próprio Filho de Deus viveu uma vida de oração, como nós poderíamos seguir sem cultivar esse mesmo hábito sagrado? A verdade é que precisamos desesperadamente da oração, não apenas para pedir soluções, mas para permanecer firmes, enraizados, conectados àquele que nos criou e nos sustenta. Se você sente essa verdade no seu coração, escreva nos comentários: eu preciso da oração em minha vida. A vida é cheia de distrações. Nossa mente se cansa, nosso coração se esgota e, muitas vezes, esquecemos daquilo que realmente nos mantém de pé: a oração. Não é fácil separar tempo para estar com Deus quando o mundo grita com tantas vozes, problemas e tarefas. Mas é justamente nesses momentos de fraqueza que a oração se torna ainda mais necessária. Mesmo quando tudo parece pesado, precisamos escolher orar. Porque a oração não é só um pedido de ajuda, mas é a forma de manter o coração vivo e a fé acesa. Ela nos lembra quem é Deus e quem somos em suas mãos. Talvez você esteja sentindo esse peso agora, cansado de repetir palavras, cansado de não sentir nada, cansado de apenas cumprir uma rotina espiritual. Talvez você queira algo mais profundo, mais vivo, mais verdadeiro em sua vida de oração. Se esse é o desejo do seu coração, quero que saiba que não está sozinho. Esse anseio é um sinal do Espírito Santo dentro de você, chamando para uma comunhão maior. E aqui está um segredo poderoso. Você não precisa de uma voz bonita, de palavras ensaiadas, de música de fundo ou até mesmo de um diário espiritual para começar. O que você precisa é da presença do Espírito Santo. É Ele quem nos ensina a orar, quem coloca palavras em nossos lábios quando não sabemos o que dizer, quem transforma nosso silêncio em oração diante de Deus. Se você deseja que o Espírito Santo renove sua vida de oração, escreva com fé nos comentários: vem, Espírito Santo. A Bíblia nos revela uma verdade que consola profundamente: nós não estamos sozinhos em nossas orações. Em Romanos 8, 26-27 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Isso significa que, mesmo quando estamos de joelhos e não conseguimos pronunciar uma só palavra, quando o coração está em pedaços e a mente confusa, ainda assim o céu nos ouve. Porque o Espírito Santo traduz nossas lágrimas em oração, transforma nossos gemidos em súplicas perfeitas e apresenta diante do Pai aquilo que não conseguimos expressar. ¡Qué consoló maravilloso! Nunca estamos sozinhos quando buscamos a Deus em oração. Até no silêncio mais profundo, há uma voz celestial intercedendo por nós. Esse é o amor do nosso Senhor. Ele não nos deixa sem direção, não nos deixa sem palavras, não nos deixa sem esperança. Por isso, não desanime quando sentir que suas palavras não são suficientes. Muitas vezes, é nesse momento de fraqueza que sua oração é mais poderosa, porque ela não vem da sua força, mas da ação direta do Espírito Santo em você. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, declare nos comentários: eu nunca oro sozinho, o Espírito Santo ora comigo. Jesus também nos ensinou algo essencial sobre a oração em Mateus 6,7.
e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso nos mostra que a oração não é sobre a quantidade de palavras, nem sobre uma performance espiritual para impressionar alguém. A oração verdadeira nasce da sinceridade do coração diante do Pai. Não importa se suas palavras são poucas, se parecem simples ou até frágeis. Deus não olha para a forma, Ele olha para a essência. A verdadeira oração é feita em humildade, com a alma desnuda diante dele, sem máscaras, sem formalidades. É nesse espaço íntimo que o Espírito Santo age, tornando nossas palavras vivas, carregadas de fé, esperança e amor. Quando você se entrega assim, cada oração se torna um encontro, cada palavra um perfume agradável que sobe ao trono de Deus como incenso. O Espírito Santo dá vida àquilo que seria apenas rotina e transforma em relacionamento verdadeiro. E Paulo reforça isso em Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, note bem, em todo o tempo. Ou seja, não apenas nos domingos ou nos momentos de crise, mas em cada detalhe da vida. Se você deseja viver uma vida de oração constante, escreva nos comentários: quero orar em todo o tempo. A oração não deve ser limitada a um ritual preso a horários ou a ocasiões específicas. Quando a palavra diz orai sem cessar, está nos convidando a transformar cada momento da vida em um espaço de encontro com Deus. No carro, enquanto trabalha, ao cozinhar, ao chorar, ao esperar uma resposta, ao adorar, cada instante pode se tornar oração quando o Espírito Santo é convidado a participar. Essa prática transforma completamente a nossa visão da vida. O comum se torna sagrado. O que antes parecia rotina ganha sentido, porque já não fazemos sozinhos, mas na presença de Deus. A oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um relacionamento contínuo, uma conversa constante com o Pai. Imagine, cada pensamento, cada suspiro, cada gesto sendo acompanhado por Ele. Não como alguém distante, mas como um amigo presente, um Pai amoroso que caminha conosco. É isso que o Espírito Santo deseja produzir em nós, uma vida cheia de comunhão, confiança e entrega. Não permita que sua vida de oração seja apenas obrigação. Peça ao Senhor que a transforme em um lugar de descanso, confiança e renovação. Peça que suas palavras sejam guiadas pelo Espírito, e até seus silêncios sejam cheios da presença dele. Se você anseia por uma vida de comunhão constante com Deus, declare com fé nos comentários: Senhor, quero viver em tua presença todos os dias. Agora, feche os olhos por um instante e imagine cada oração sua subindo ao céu como um incenso suave, alcançando o coração do Pai. É isso que acontece quando oramos com sinceridade, conduzidos pelo Espírito Santo. Não são palavras jogadas ao vento, mas sementes plantadas no reino espiritual, que no tempo certo frutificarão. Jesus nos lembrou, em Lucas 11:13, que se até os pais terrenos sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Isso significa que não precisamos mendigar a presença dele, nem duvidar do seu amor. Ele tem prazer em encher os seus filhos com poder, graça e unção. Muitas vezes, pedimos tantas coisas: bênçãos materiais, proteção, respostas rápidas. Mas o maior presente que podemos buscar é a plenitude do Espírito Santo. Quando ele está em nós, tudo se transforma: nossa visão, nossa fé, nossas atitudes e até nossas orações. Ele nos fortalece, nos guia e nos capacita a viver o sobrenatural em meio ao natural. Por isso, hoje não peça apenas soluções passageiras, peça mais de Deus em sua vida. Porque quando o Espírito Santo enche seu coração, não há vazio que permaneça, não há escuridão que resista, não há fardo que não seja aliviado. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, escreva com fé nos comentários: Enche-me, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós novamente. Sopre vida em nossas orações, traga fogo aos nossos corações, desperte em nós um clamor verdadeiro. Muitas vezes, nossas palavras se tornam frias, repetitivas, quase vazias.
Mas quando teu espírito se move, cada frase ganha peso, cada oração se torna viva e carregada de poder. Não queremos mais apenas rezar por hábito, nem falar palavras que não passam do teto. Queremos conecao real, comunao íntima, relacionamento profundo. Que nossas orações sejam como flechas de fé lançadas ao céu, atravessando toda barreira espiritual. Que subam diante de ti como cânticos, que desçam sobre nós como respostas cheias de graça. Senhor, ensina-nos a orar com ousadia. Não apenas por coisas passageiras, mas por transformação, por santificação, por salvação. Coloca em nossos lábios intercessões que movam céus e terra. Dá-nos paixão para clamar por nossas famílias, por nossos amigos, pela nossa igreja, pela nossa cidade e até pelas nações. Que o Espírito Santo nos desperte como guerreiros de oração, não confiando em nossa força, mas no Deus Todo-Poderoso que ouve e responde. Que sejamos vigilantes, perseverantes e cheios de fé, mesmo quando a resposta parece demorar. Se você quer ser levantado como guerreiro de oração, declare nos comentários: eu quero ser um intercessor de Cristo. Senhor, queremos aprender a ouvir a Tua voz no meio das nossas orações. Não apenas falar, mas também silenciar para escutar. Muitas vezes enchemos nossas petições de tantas palavras, mas esquecemos que a oração também é um diálogo, e o Senhor deseja falar conosco. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais. Que cada vez que abrirmos a Bíblia, as Escrituras ganhem vida dentro de nós. Que cada versículo ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração. Que a verdade da Tua palavra quebre a confusão, desfaça as mentiras e fortaleça a fé que parecia adormecida. Enche-nos de ousadia para orar com fé. Não apenas para pedir bênçãos, mas para batalhar em oração por aquilo que realmente importa. A salvação das nossas famílias, a libertação dos cativos, a santificação da igreja, a transformação da sociedade. Que sejamos como sentinelas espirituais, atentos, vigilantes e prontos a interceder. Senhor, desperta em nós uma paixão ardente. Que não nos acomodemos com orações mornas ou superficiais, mas que busquemos a profundidade do Teu Espírito. Faz-nos intercessores fiéis, que se levantam de madrugada, que choram pelos perdidos, que clamam sem cessar até ver a glória do Senhor se manifestar. Se o seu coração deseja essa paixão pela oração, escreva com fé nos comentários: aquece meu coração, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos lembra em Efésios 5:18-20, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado para uma vida transbordante. Não uma vida dominada pelo medo, pela ansiedade ou pelas paixões da carne, mas uma vida cheia do Espírito. Quando Ele habita em nós, a murmuração dá lugar à gratidão, a tristeza se transforma em cântico, e a escuridão é vencida pela luz. Senhor, queremos ser purificados de tudo o que não vem de Ti. Remove do nosso coração o orgulho, a amargura, a inveja, a incredulidade, o desânimo. Lava-nos por dentro e enche cada espaço vazio com a Tua presença. Que o Teu Espírito seja como rios de água viva jorrando em nosso interior, saciando nossa alma e nos tornando fonte para abençoar outros. Que cada lugar onde colocarmos os pés seja marcado pela Tua fragrância. Que nossas casas sejam cheias da Tua paz, nossos lares transformados em altares de adoração, e nossa vida um testemunho vivo do Teu amor. Se você deseja ser cheio até transbordar, declare nos comentários: quero viver transbordando do Espírito Santo. Pai amado, a Tua palavra em Romanos 8,15 nos lembra: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Obrigado porque não somos órfãos, não somos rejeitados, não estamos perdidos. Em Cristo, somos filhos amados, adotados pela graça, acolhidos nos Teus braços eternos. Espírito Santo, toma o controle de cada área da nossa vida. Interrompe nossas distrações, quebra nossos hábitos vazios,
desperta-nos para viver no teu mover. Corrige-nos com amor, sara nossas feridas, consola nossos corações cansados. E, acima de tudo, lembra-nos diariamente de quem somos em ti, filhos amados, redimidos, escolhidos e guardados por tua mão poderosa. Queremos viver pelo Espírito e não pela carne. Queremos obedecer mesmo quando custa, escolher a santidade mesmo quando é difícil, amar mesmo quando é incômodo. Senhor, toma nossa vida por completo e leva-nos a uma intimidade ainda mais profunda contigo. Hoje, nos rendemos diante do teu altar e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Somos-te. Faz em nós a tua vontade. No nome precioso e poderoso de Jesus. Oramos. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários: eu sou filho de Deus.